buemba, buemba! Tuitosfera de esquerda empolvorosa, tá? Entregaram o Rony Lessa como o mandante do assassinato da Marielle, e a esquerda tá empolvorosa, por quê? Porque na perspectiva deles, se pegar o Rony Lessa, vai pegar o Bolsonaro, e assim poderão prender o Bolsonaro pela morte da Marielle. Vou explicar tudo nesse vídeo, você vai entender a treta, vai entender o que está acontecendo e por que a crise brasileira nunca termina. Roda a vinheta. Antes de continuar, galera, presta bastante atenção, vamos lá, se inscreva na revista Valete, tá? Nós estamos terminando de bater a meta de assinantes pra gente abrir o escritório da Valete, é uma publicação que tá crescendo demais, é a nossa revista de cultura, arte, política, mbl.org.br/revista, se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato e você vai fazer parte desse projeto sim, tá? Vambora! Como vocês estão vendo aí nas manchetes, nas notícias, o Rony Lessa foi entregue. Quem entregou o Rony Lessa foi o Elcio, que tá preso e basicamente tá entregando tudo. Eu vou colocar agora um vídeo do Flávio Dino, ministro da Justiça, que fez uma coletiva de imprensa explicando o que tá acontecendo. E aí a gente vai entender mais ou menos a bagaça toda. Nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação. E, com isso, foi possível esta operação de hoje. Bom, vocês viram o pronunciamento aí do Flávio Dino, e esse pronunciamento ele vai obrigar a gente a tratar desse vídeo por dois caminhos. O primeiro caminho eu vou explicar por que o Flávio Dino está tratando disso, por que tanta importância está sendo dada para esse crime, e o segundo eu vou por que a esquerda está tão empolvorosa e por que a esquerda acha que isso vai dar em Bolsonaro, tá bom? O primeiro caminho é o seguinte, veja, estão indo para a resolução do crime da Marielle. É muito raro no Brasil um assassinato ser resolvido. Todo mundo sabe que os índices de resolução de assassinatos no Brasil são muito baixos e em estados em que a impunidade graça, Rio de Janeiro é um desses, vamos dizer, o índice de resolução, assim, não digo nem que é baixo, assim, é quase negativo. A chance de um cara que comete um assassinato e ir preso em determinados estados, a chance dele de nada acontecer com ele e não ser preso, beira os 90%. E esse é um problema dado. Porém, no caso da Marielle, né, que é uma vereadora que ninguém ligava. Sendo bem honesto, a Marielle era uma vereadora inexpressível do PSOL. Ela foi convertida pela esquerda brasileira e pela imprensa e setores da mídia internacional como uma heroína do Brasil. Meio que a gente tem que engolir que a Marielle é o nosso símbolo, viva a Marielle, não sei o quê. O ponto é, entre os anos de 2020 e 2021, para ilustrar aqui, só no Rio de Janeiro, 19 outros políticos foram assassinados. No Brasil, políticos morrem aos montes, são assassinados. Político que mexe com máfia, que mexe com tráfico, político que é assaltado e morre, crimes normais, isso acontece. Só que só o caso da Marielle é especial, só o caso da Marielle é federalizado. Porque pra esquerda, que trabalha uma canonização da Marielle, tá valendo, tá tudo bem. Vamos lembrar que a irmã da Marielle foi tornada ministra, fica passeando de moto lá em Complexo da Maré e não sei o quê, e ela é ministra junto com uma moça, que agora saiu, que é ligada à milícia lá, dentro do governo Lula, e pra ela tá tudo bem, eles lidam com essas contradições. Eles não têm problema em lidar com essas contradições internas, e eles lidam numa boa, tá? A famosa Daniela do Vaguinho. Então, essa canonização é acompanhada de um tratamento muito especial. O caso da Marielle saiu da Justiça Estadual e foi federalizado. Aí você tem o aparato federal
o aparato da Polícia Federal atuando, ministro da Justiça se comportando tal qual, vamos dizer, um operador ali da investigação, é o caso do Flávio Dino, e alguns elementos muito engraçados, como por exemplo eles citarem de forma muito animada o uso de uma delação premiada que foi homologada para obter, vamos dizer assim, provas e elementos para pegar o Rony Lessa. Ou seja, agora vale delação premiada, agora vocês gostam de delação premiada, agora a delação premiada não é um instituto que tortura os outros. Que é o argumento que vocês usaram todas as vezes que delações premiadas foram colocadas em prática na Lava Jato. Lembrando que a delação premiada, ela foi colocada para valer no governo da Dilma. A Dilma aprovou, aí a esquerda foi usada coisa, não, pera, isso aqui é ruim. Então agora é legal a delação premiada. Agora é homologada, porque vamos pegar o Rony Lessa. Óbvio que eu quero a resolução do crime da Marielle, assim como eu quero a resolução de todos os outros crimes. Óbvio que eu quero ver justiça sendo feita no Brasil. Só que é muito engraçado como o nosso direito penal e o nosso sistema investigativo, para a esquerda ele só funciona quando ele pune os seus adversários e quando ele beneficia as vítimas que eles querem canonizar. Mesma coisa quando a esquerda fica puxando o saco das inovações do inquérito do Alexandre de Moraes. Agora eles gostam. Antigamente o Randolph xingava, agora ele gosta, tá? Então, obviamente que é criado aqui, vamos dizer assim, uma regra que é para os nossos tudo, para os adversários nada. E aí vamos para onde essa galera quer chegar. Veja, o Rony Lessa, ele tem uma relação próxima da família Bolsonaro, sim. Ele é vizinho de casa do Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, lá na Barra da Tijuca. Existem relações entre a família Bolsonaro e ele. Existem relações entre a família Bolsonaro e milicianos. O gabinete do Flávio Bolsonaro tinha milicianos. O Flávio Bolsonaro já premiou milicianos. Então, existe uma relação próxima entre eles? Sim, existe. Isso não dá pra negar. A existência dessa relação de proximidade entre a família Bolsonaro e milicianos e o próprio Rony Lessa é uma existência dada. Agora, ninguém nos trouxe até agora um nexo de causalidade entre ter essa relação e ter participado da autoria da morte da Marielle. Não existe nada que comprove que o Bolsonaro tivesse interesse ou participação no caso. A bolha da esquerda tá agora, foi o Bolsonaro fez isso, aquilo. Mas isso é forçar a barra para criar a imagem de que, vamos dizer assim, o Bolsonaro, ele é um miliciano. Tanto que o Bolsonaro era chamado de miliciano. E o fato é, assim, obviamente que a família Bolsonaro sempre foi leniente e cometeu crimes junto com milicianos e muito provavelmente operava grande parte do dinheiro que desviava de rachadinha junto com os empreendimentos dos milicianos, que também atuavam em regiões que a própria Marielle denunciava. Então ali eles tentam fazer uma amarração, mas ainda não há como você criar um nexo causal ou um fio que coloque todos eles. Porém, e aí eu peço até pra você deixar nos comentários, você acha que isso é o suficiente pra enfiar eles na investigação? Você acha que isso pode pegar o Bolsonaro? Eu acho que não. Porém, obviamente, em termos narrativos, isso aqui é um instrumento que eles estão usando pra colocar o Bolsonaro ainda mais numa vala comum de um bandido, de um gangster, de um vagabundo comum. Quando você soma aos crimes que ele cometeu ali no período da pandemia e ele cometeu alguns crimes, você tem meio que um caldo perfeito para a demonização total e completa e a destruição da carreira do Bolsonaro. Falta colocar, uma pessoa que se relaciona durante tanto tempo com criminosos dos mais baixos como milicianos, ele também está suscetível a esse tipo de interpretação, vamos combinar. Um cara que, lei e ordem, estou aqui para enfrentar a bandidagem. Um cara desse convive com a bandidagem mais rasteira do Rio de Janeiro, dentro da polícia militar, que são os milicianos. Vamos combinar que nunca foi nada do que as pessoas imaginavam? Vamos combinar? Vamos combinar que até hoje essa história é muito mal explicada? Logicamente, né, assim, se eu for pegar e falar assim, vamos investigar todas essas relações estranhas do bolsonarismo com as milícias, a gente pode descobrir coisas horrorosas. Mas conversando com, inclusive, amigos meus que são investigadores, é uma forçação de barra um tanto quanto grande você ficar vendo essa tentativa de construção. Naturalmente, tá, o processo, ou melhor, a investigação não foi atrás dele. A gente está vendo essas ilações políticas e a gente está vendo comentários de figuras políticas no Twitter, etc. Por exemplo, a Manuela Dávila já dando a entender, tipo assim, não, temos que descobrir o verdadeiro autor. Porque, no fundo, para a canonização da Santa Marielle, nada mais perfeito do que ela ter sido morta pelo demônio Bolsonaro. Você tem, vamos dizer assim, a criação da narrativa perfeita. Mas ainda é insuficiente. E aí eu coloco, a mesma esquerda que produz isso é contra todos os tipos de ilações que têm materialidade que foram feitas contra o Lula e as acusações com materialidade muito óbvias que foram responsáveis pela prisão dele. Ou seja, pro Lula, a esquerda
acha tudo isso uma ilação, uma maluquice. Mesmo ele tendo o sítio, mesmo ele tendo o duplex, o triplex lá dele, mesmo as fotos dele estando lá, mesmo ele frequentando o lugar, mesmo aquilo sendo obviamente dele. No do Bolsonaro é um vizinho. Vamos lá, eu não passo pano pra nenhum deles, mas obviamente que tá aqui um jogo completamente malandro, um jogo de 2 pesos e 2 medidas, que eu sei que a esquerda vai embarcar e que a gente tem que ficar de olho. Não torço em nada pro Bolsonaro, quero que a carreira política dele acabe, mas não é transformando isso num processo de canonização de uma figura como a Marielle, que era uma política qualquer do PSOL, que defendia ideias completamente equivocadas, que você vai conseguir isso. Espero que tenham gostado, beijo e abraço pra todos vocês. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.